Preciso contar também que o Galo vai buscar um treinador estrangeiro. Depois de consultas não bem sucedidas com técnicos brasileiros, contei para vocês que na sexta o Galo fez uma proposta para o André Jardini, também contactou o Fernando Seabra. O fato de o Lucas Gonçalves, interino, ter vencido por 7-2 o Itabirito permite à diretoria do Atlético ter um pouquinho mais de calma na busca por esse treinador. Pedro Martins, português que já foi sonhado por dirigentes do São Paulo, é hoje um dos preferidos dos acionistas do Galo. Quem faz a pergunta mais difícil do dia? Qual será o novo técnico do Galo? O Atlético tentou na própria quinta-feira, mesmo dia em que demitiu o Sampaoli, a contratação do André Jardini. Não conseguiu. E aí é até legal contar a lista enorme de clubes brasileiros que tentaram contratar o André Jardini lá no México. O André hoje treina o América do México. Ó, Grêmio e Internacional mais de uma vez. São Paulo, Vasco mais de uma vez. Botafogo foi aquele que sentou para conversar. Teve ainda uma sondagem do Corinthians, do Santos, enfim, bastante gente interessada. Informação importante, a multa do André Jardine é de 6 milhões de dólares. Ainda não havia lido em lugar nenhum que a multa era tão alta, o que só torna ainda mais complicado o retorno do André Jardine ao futebol brasileiro. Bora lá. Isso aí sobre técnico do Galo, depois de não conseguir contratar o André Jardine, o objetivo do Galo hoje é contratar um treinador estrangeiro. Pedro Martins é uma das possibilidades, tá bom? Nicola, alguma novidade no comando técnico do Galo? Caião, o que eu percebi é que não há desespero por parte do Galo na busca por um novo treinador e acho absolutamente saudável, tá? Verdade é que a vitória por 7-2 no fim de semana não, no sábado, foi no sábado, mostrou para os dirigentes do Atlético que não há desespero, não há por que se desesperar. E os caras vão tentar fazer essa contratação com um pouco mais de calma, depois de monitorar alguns alvos brasileiros, a busca agora se dá por técnico estrangeiro. E aí você precisa entender o que o cara conhece do mercado do Brasil, o que o cara sabe do elenco do Galo, enfim. Nicola, como é que está o Gabriel Peck, ex-Vasco na Major League Soccer? Bom jogador, alguma chance de voltar a atuar no Brasil esse ano? Chegaram a especular que o Gabriel Peck poderia voltar, eu conversei com o empresário dele, e o que o empresário me falou é que para sair do Los Angeles Galaxy, a ideia era ir para o futebol europeu. Os times da Major League ainda não estrearam nesse ano. No ano passado ele fez 40 jogos, 11 gols e 4 assistências. Números razoáveis, mas piores do que no ano anterior, quando ele fez 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Na primeira temporada, 41 jogos e 40 participações em gol. Na segunda, 40 jogos e 15 participações em gol. Quem arrebenta lá no futebol dos Estados Unidos e de forma incrível não volta para o Brasil, os clubes nem discutem, é o Evander, 27 anos de idade. O cara teve na temporada passada 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara teve 43 jogos e 39 participações em gol. No ano anterior, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. Foram 32 jogos e 34 participações em gol. Negócio absurdo, cara. Enfim. Luiz Araújo no Cruzeiro. Ricardão, especularam, o Thiago Fernandes foi o primeiro a falar que o Luiz Araújo esteve muito perto de virar reforço do Galo. E que ele não foi porque o Sampaoli caiu. E eu consultei o empresário dele falou, Nicola, tem nada disso. Tá? Sobre o Cruzeiro tem mais capacidade financeira, mas tenho certeza que o Flamengo vai dificultar ao máximo a vida do Cruzeiro depois de toda a dificuldade que o Cruzeiro impôs na transferência do Caio Jorge, né? Luiz Araújo no Galo, o Thiago Fernandes publicou essa informação, eu fui checar e o empresário garantiu que não. Deixa eu até ler o que disse o empresário, quer ver? Ó? Ele mandou um áudio. Peraí, só vou ouvir e já falo para vocês. O empresário disse que não tinha nada acertado, embora o São Paulo tentasse a contratação dele, do Luiz Araújo, já há bastante tempo, na época do Flamengo, enfim. Mas não tinha nada acertado não, tá bom? Trick, né, com a camisa do Atlético, 3 gols em um jogo, ultrapassou o Guilherme, né?
Guilherme, que era colega aqui do Max, né? A dupla de ataque, o Guilherme tinha 139 gols, o Hulk agora tem 140. Passou e vai, é o 7º maior artilheiro da história do Atlético, vai em busca do top 5 agora. O Hulk aí que fez um golaço de falta, fez gol de pênalti, o Hulk tava impossível. Inclusive, vamos trazê-lo aqui, Cirilo, porque logo após a partida, tava aquela dúvida, né? Seria Galo e Pouso Alegre até o finalzinho, depois o América virou o jogo, acabou dando Galo e América, o clássico para semifinais. Se o Hulk tinha ou não preferência por um ou outro adversário. O futebol ele não te dá esse... por vezes ele te engana, às vezes você imagina que vai ser muito mais fácil, onde na teoria às vezes é fácil, na prática é totalmente diferente. Então, independente do adversário, a gente sabe que vai enfrentar a pedreira, independente se fosse o Pouso Alegre ou América. O América tem um fato positivo de não ter que viajar, isso ajuda muito também. O campo também é muito melhor, então vai ser 2 grandes jogos, esperamos estar na máxima força para que, se Deus quiser, a gente jogue mais uma final, que são quantas? 19 finais consecutivas? Cara, é quase... Nem sei se existe uma equipe no Brasil ou no mundo que chegou em tantas finais como o Atlético consecutiva no Mineiro, né? Então a gente procura repetir isso mais uma vez e o mais importante é ser campeão. Tá aí o Hulk que gosta desses números, né, Cirilo? Ele falou ali, se o Galo chegar à final, vai ser a 20ª seguida no campeonato estadual. O time tá em busca do heptacampeonato consecutivo. E aí, a pergunta pro Hulk, se o jogo, esse 7-2, essa goleada, a boa atuação, se teria sido uma resposta para o ex-técnico Sampaoli. Vamos acompanhar. Não, jamais, gente. Como eu falei ali agora, ao sair do campo, até pedir desculpa, tenho certeza que o São Paulo vai ver. Em nome do grupo, em nome dos jogadores, por não ter performado melhor, não ter ajudado ainda mais, porque querendo ou não, quando o treinador é dispensado, os jogadores têm grande parcela de culpa, então a gente assume essa responsabilidade também, deseja tudo de bom na vida dele. E para que estão aqui, a gente deseja tudo de melhor, para que a gente possa performar melhor e conseguir jogar de acordo com o que o Galo merece. Aí então o Hulk, né, muito polido, né, Cirilo, falando aí que pedindo desculpas até o Sampaoli porque o time, o elenco não conseguiu entregar o que poderia no período aí do Sampaoli. Ele falou algo interessante, Cirilo. Se a gente olha adversários, né, um clássico contra o América, mas não tem viagem. Isso hoje em dia para o futebol brasileiro, o Galo não vai ter que ir ao sul de Minas, e você se lembra que a viagem para Pouso Alegre foi difícil, né? O Galo não conseguiu pousar em Varginha, a turma teve que ir. Então, ou seja, os jogos contra o América serão em BH as 2 partidas. É verdade. Ô Marques, existe esse negócio de resposta imediata após a saída de um treinador ou não tem muito a ver com isso, não? Eu acho que existe a resposta dos atletas, como a gente falou no final da semana passada. De atitude, de dar a volta por cima, de dar uma resposta para sua torcida. Quando um treinador cai da forma que caiu, não é só ele que é o culpado, né? A bola que não estava entrando na casinha, você chegar na cara do gol, como muitas vezes os atletas do Galo chegavam e perdiam o gol na cara, corria para trás desordenadamente. Tudo isso é um conjunto, né? O treinador está do lado de fora, mas, poxa, quem executa lá dentro são os atletas. Então, a culpa na verdade, de ambos, né? E quando isso acontece, Cirilo, a cobrança e o que se pede nesta hora da mudança é que, poxa, que tenha uma atitude para dar uma resposta, né? E isso os atletas fizeram com bastante excelência no último jogo, né? Levando o Atlético à semifinal, 2 jogos agora contra o América, né? 2 clássicos, né? Na minha opinião, o Atlético é favorito e tem que assumir esse protagonismo, né? na semifinal para buscar mais uma grande final de Campeonato Mineiro. Ô Fabrício, você perguntou pro Marcos, mas eu te faço essa pergunta também. Faz diferença? Como é que funciona a cabeça de um atleta após a saída de um treinador? E que certamente o grupo tinha lá suas ressalvas. Esse jogo seguinte, como é que funciona a cabeça do atleta, uma resposta? O cara joga mais solto mesmo, Fabrício? Joga. Pô, tem de tudo, Cirilo. É que assim, eu tenho os queridinhos, os caras que gostam, mas eu vou falar, eu não tô lá no dia a dia pra ver, né? Pra ver o que pensa, mas assim, tem épocas que, pô, o jogador não aguenta mais ir treinar, fala, vamos mudar, porque já cansa da rotina, do treinador, do jeito que joga, do dia a dia, e aí a resposta é imediata mesmo, os caras já ficam felizes, alegria ali, os caras ficam até se contendo um pouco pra tipo assim, meu irmão, não vão demonstrar muita coisa, senão vai sair na imprensa aí que nós não tava gostando, entendeu? Mas que rola, gente, eu tenho que falar a verdade, não tem... eu tô te perguntando. E aí às vezes tem os caras que jogam, os queridinhos ficam mais tristinhos, é assim, faz parte. Quem vai pro banco fica triste. Quem tá com o potencial meio escondido, fica feliz. Mas aí já dá uma resposta dessa, uma goleada dessa, você tá doido. Vou ver que meteu 7 no primeiro jogo. E acaba que não teve. No time titular, Ciro, não tinha ali queridinhos, né? Do São Paulo. Quem tava sendo falado como queridinho dele, que não tava merecendo, o Alonso foi pro banco, né? O Preciado, que veio, mas não foi pro banco também. Então, assim, quem jogou ali, Hulk, Dudu, não era queridinho dele, jogador que ia ser titular qualquer um, né? O Hulk foi ficando também e foi respondendo no campo, né? Exatamente. Mesmo com o São Paulo. O Scarpa não jogava com ele, foi titular. Então, assim, eu acho que os queridinhos, entre aspas, não estavam jogando muito, né? Nesse time inicial do Galo, o Galo conseguiu render. Pois é. Mas ficou claro o quanto os caras estavam mais leves, mais soltos, mais leve, solto para jogar futebol, entendeu? Ficou claro, né? Muitas vezes nessa hora faz a diferença também da bola entrar ou não, entendeu, ô Cirilo? Você vai com uma confiança diferente pro jogo, né? Você vai mais leve, sem aquele negócio de estar pressionado, entendeu?
E acho que funcionou para essa partida. É claro, as ressalvas elas precisam ser consideradas, né? É o Itabirito, gente. É o Itabirito, uma equipe que por pouco não cai para a segunda divisão do Mineiro. Você sabe que essa é uma ressalva que eu concordo, mas aí eu olho para a semana passada, quando pegou o Atlético que caiu e jogou 10% disso. Exato, eu ia chegar nessa contra a Democrata e tantos outros aí que, poxa, patinou, claudicou jogando na própria Arena MRV sem conseguir vencer esses adversários. Betim. Né? Então é isso, cara. O importante é isso, que para a sequência o time jogou bem, tem tranquilidade para a semana. Volto a falar aqui sobre o Lucas Gonçalves, que é um profissional da casa, mas altamente competente, o cara que conhece os atletas na palma da mão, sabe onde cada um pode render o seu máximo, né? E ele simplesmente fez isso. Botou cada um onde cada um sabe jogar o seu melhor. Então, já que o Atlético está procurando, será que não é legal dar enquanto não tem aquela certeza mesmo quem vem, será que não é legal, Cirilo, dar uma oportunidade pro Lucas, de repente um dia a dia, um treinamento bom, extrai o máximo dos atletas, melhora eles para performar no jogo? O que você acha? Não sei se é o desejo de carreira do Lucas. Você tem alguma informação, Cláudio? Não, ele não tá. O Lucas não tem essa pretensão de ser o técnico do Galo efetivado como treinador, mas ele vai continuar aí até quando o Galo definir o novo treinador, né? Então o Lucas não tem nesse momento da carreira essa ideia de assumir um Atlético, por exemplo, né? Ele foi técnico de bombeiro, né? Assim, não teve uma carreira. Vários momentos, né? Ele não tem carreira de técnico, sim, né? Ele sempre como auxiliar técnico permanente no Atlético. Então, a princípio, não é o pensamento da diretoria nem do Lucas, mas pode durar. Por exemplo, essa semana. O Galo não deve anunciar técnico até quarta-feira e a preparação para o jogo contra o América, e pode até ser, né, que o jogo contra o América seja ele ainda. E ele sempre respondeu muito bem nas emergências, né? Ele regulou com pontuação. O Simões lembrou o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi a última rodada, ali era pesado, Marcos. Quando ele entra para substituir o Milito, né? Sempre respondendo bem nas emergências. É um profissional que o Atlético tem da sua casa, que utiliza muito bem. Ô Simões, a grande discussão é quanto a perfil de treinador. O que o Cláudio está trazendo de perfil nesse momento é português, em primeiro momento. E tem um argentino na lista também. Não está sendo lá muito. Está sendo, Cláudio, assim. Eu quero para informação também. Vamos lá, para ampliar esse debate. Porque você está falando de português, tem uma lista final, digamos assim, de prioridades. 3 portugueses e um argentino, é isso que você apurou? Isso, 3 portugueses e um argentino. Mas pelo que está sendo conversado, são estilos de jogo que se parecem, são caras de perfis diferentes, é um mais velho, um mais novo, ou está mais amplo no momento, Cláudio? Não, a ideia do Atlético, Cirilo, é ter um perfil mesmo, né, de SAF, de querer trabalhar com garotos, né, jovens. O Atlético fez uma mudança no seu elenco, ideia, né, de SAF mesmo, ideia, né, alinhado com a diretoria, com o trabalho do Siga, e que tenha um perfil de jogo, que o Atlético não vem buscando treinadores com perfil de jogo mais defensivo, né, um time menos propositivo. A ideia do Atlético é ter esse protagonismo no jogo. Agora, logicamente, cada um desses treinadores aí desses 4 tem uma característica um pouco diferente, mas a ideia do Galo é buscar nesse perfil aí o treinador, mas alguns estão empregados, né, podem ter essa dificuldade, por isso que o Galo não quer acelerar o processo. É melhor demorar um pouquinho mais e trazer com convicção, essa é a ideia. É o ideal, Simões? Sem dúvida, Cirilo. Até porque eu acho que um aspecto importante que o Atlético precisa colocar na balança é tentar arrumar um treinador que não pese o vestiário. Eu não tenho dúvida de que o Sampaoli é um treinador que pesa o vestiário. E o Marcos e o Fabrício já devem ter vivido isso muitas vezes na carreira. Tem treinador leve, né? Tem treinador que... eu acho que talvez um exemplo que a gente possa citar aqui é que o último título da seleção brasileira, a turma chamava família escolar e essa coisa toda. Um treinador que protege o grupo, mas que deixa o ambiente leve. O Sampaoli, por todas as informações que a gente recebe e por todo o histórico dele, né? Inclusive aqui, foi quando? 23? Teve um episódio no estádio de Independência em que o preparador físico dele, que estava aqui no Atlético, deu um soco no peito dentro do vestiário. Isso aí é inaceitável. Isso é inaceitável, né? Então, quer dizer, o Sampaoli, além de tudo, tem esse ponto, né, de pesar o vestiário. Então, eu acho que esse é uma coisa interessante também. Um cara mais light, um cara que tenha o diálogo, até porque eu acho que o Sampaoli nem consegue ter muito diálogo com o jogador, porque apesar de estar no Brasil aí há 7 anos, ele não fala português, né? O Ancelotti chegou outro dia mesmo, já fala. E ele tá aí, ele treinou o Santos em 2019, cara. E desde então ele mora aqui, né, Claudão? Mora no Rio, né? Mora no Rio. E não fala português. E tem um secretário que você disse, né? Pra tem falar com diretoria. Né? Pra falar com diretoria, pra carregar mala, tem um cara disso também. Então, quer dizer, é difícil, é uma figura extravagante, né? Eu acho que tem esse ponto também. O Atlético tentar trazer alguém que transforme o ambiente numa coisa mais light, porque a gente tem a certeza que com o Sampaoli não é. Eu vou além, Cirilo, que seja um treinador que, claro, como o Cláudio trouxe aqui, né? Que o Atlético busca que faça um jogo protagonista, né? Mas que seja protagonista principalmente quando joga em casa.
Não dá para se perder pontos como o Atlético perde em casa, trazer para aquele ambiente, naquele gramado que é diferente, né, dos outros tantos que tem Brasil afora, fazer disso uma fortaleza, um técnico que entenda isso, entenda como o Atlético precisa jogar, principalmente em casa, com protagonismo, fazendo pressão ofensiva lá em cima dos caras, fazer aquele estilo Galo doido, entendeu? O Galo jamais foi doido nesse estádio que, porra, cara, é um estádio que ele pode fazer dele uma fortaleza e até hoje não é. O Atlético ali deixou pontos agora contra o Remo, que eu achei incrível aquilo, entendeu, meu velho? Então, é um treinador que entenda esse processo, né? A cultura do Atlético, que é jogar pra frente, que é jogar em casa com protagonismo, jogar fazendo pressão ofensiva lá nos caras e que, principalmente, quando for em casa, seja dessa forma. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado. Até o próximo vídeo. Fui.